Olá, estamos de volta com mais um programa em análise e hoje abordando um tema de extrema importância. Vamos falar hoje sobre o feminicídio, sobre a violência também doméstica e como o Brasil tem atuado no combate dessa violência no qual as mulheres têm sofrido. O feminicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, dentro do feminicídio, é considerado, em quinto lugar, o país que mais mata mulheres. Nós estamos em quinto lugar, considerando desde as agressões, considerando as violências sexuais, mas, sobretudo, o feminicídio tem crescido muito no nosso país e entre nós mulheres. E como é alarmante essa situação no qual as mulheres têm passado e perdido até a própria vida. E hoje conosco o Orivaldo, o nosso psicanalista clínico, nos ajudando a compreender melhor como desenvolve o emocional de uma mulher que passa por tantas agressões e muitas vezes não tem condições sequer de reagir perante essas agressões, tanto emocional como física e tantas outras que nós vamos estar abordando aqui, trazendo esclarecimento para vocês. Orivaldo, obrigada por mais uma vez estar conosco, nos ajudando nesse assunto tão delicado, no qual, quando eu comecei a fazer pesquisas e buscar mais conhecimento em relação a esse tema, o porquê que uma mulher se submete a apanhar e ainda continuar com seu agressor, ou até mesmo o que gera um agressor. Então, esse tema ele é delicado, mas ao mesmo tempo se faz necessário. Vivemos num país no qual ele está dentro de uma estatística de quinto país no mundo, no qual o feminicídio está forte e com violência extrema contra as mulheres. Tudo bem, pastor? Tudo bem, sempre um prazer, né, estar participando desse programa, sempre com os temas mais atuais possíveis, né? E lógico que um programa ou dois programas não vai esgotar esse assunto, porque também gera algumas polêmicas em tudo isso. E o nosso papel é não trazer polêmicas, mas esclarecer algumas dúvidas relacionadas a esse assunto. Trazer também a informação dos seus direitos, né? E hoje nós queremos trazer informação daquilo que é direito seu como mulher, né? Daquilo que é necessário você reagir dentro de situações que você, pode ser que agora, nesse exato momento, tenha uma mulher nos assistindo que passa por uma violência, né? Que não consegue sair, não consegue reagir mediante essa situação. Mas, pastor, o que é o feminicídio? Bom, o feminicídio é um tipo de assassinato e talvez um dos mais cruéis, no qual a mulher simplesmente é morta por ser mulher. Então isso provoca uma certa violência, às vezes até inexplicável, nessa situação. E como que desenvolve? Porque o que me chama a atenção, e é uma pergunta que eu já ouvi dentro de comentários, que gera uma indignação, a pergunta como uma mulher ela se submete a apanhar e ainda continuar com esse agressor. Então, antes que você comece a julgar essa mulher, ou até mesmo esse agressor, presta atenção naquilo que nós vamos estar falando hoje. Porque é muito fácil você julgar uma pessoa, mas muitas vezes difícil você se colocar no lugar do outro. É muito mais fácil você apontar o dedo, porque você possa ter certeza que pertinho de você tem alguém que está, nesse exato momento, passando por uma violência.
E não cabe nós julgar essa pessoa, porque muitas vezes ela permanece ainda com esse agressor. Mas hoje nós queremos compreender, Orivaldo, como que desenvolve o emocional dessa mulher que apanha, é agredida, tanto emocionalmente como moralmente, ela é agredida fisicamente e até sexualmente. Como desenvolve o emocional dessa mulher que ainda continua ao lado do seu agressor? Sim. Bom, em primeiro lugar, nós não estamos aqui para defender uma causa ou outra, ou defender o homem, o agressor, que seja, ou a vítima. E porque também há o inverso disso tudo. Há mulheres que também agridem o homem. Mas não vamos levar em consideração isso. Nosso papel não é esse. O nosso papel é trazer informação do que há por detrás de toda essa violência, o que gera toda essa violência, né? Uma sociedade blindada, que defende uma moralidade, vamos dizer assim, até estranha, uma geração que é formada a partir de princípios machistas, não se pode esperar outra coisa a não ser uma violência contra o sexo mais frágil, vamos dizer assim. Uhum. Mas como que essa mulher ela desenvolve esse emocional? Por que ela não consegue reagir mediante uma situação de agressão? O reagir que eu falo, o reagir esperado muitas vezes pela sociedade, que é, de repente, ela sair e deixar tudo para trás. Por que é tão difícil essa mulher deixar tudo para trás? O que é esse deixar tudo? O que é esse tudo que ela tem? Ou que ela acha que ela tem, mas que nós, que estamos do outro lado, do lado de fora, não conseguimos muitas vezes compreender essa questão. Sim, nós não podemos afirmar que um padrão que esteja por detrás de tudo isso. O que nós podemos falar é a respeito da nossa experiência no set analítico, né? Onde uma mulher nos procura, e cada caso é um caso, lógico, então nós vamos estudar e uma boa parte a gente chega à conclusão que a mulher acaba tendo um medo, o medo do desconhecido. Por exemplo, se eu sair dessa relação agora, como é que vai ser a minha vida? E por não saber como vai ser essa vida, ela acaba ficando com essa dor, porque tem medo que a dor lá de fora, da saída desse relacionamento, seja maior do que essa dor que ela está vivendo agora. É lógico que existem outros aspectos, né? Eu tenho um caso, por exemplo, que a pessoa tinha um ganho secundário nessa relação. Por quê? Dentre as fases, né, da relação dela, tinha momento que o marido era estressado, era o estressor, teve momento que ele colocava para fora, ele agredia mesmo, até fisicamente, mas depois vinha o arrependimento, e nessa fase do arrependimento vinha a lua de mel. Ela acabava concordando com isso, então eles iam para uma nova tentativa e se iludia, mas passava um tempo, voltava tudo. Era um ciclo, né? Então, está relacionado então às 3 fases da violência? Sim, a gente pode considerar 3 fases, né? A primeira fase seria essa da tensão, né? Do acúmulo da tensão, onde o agressor ele já vem com algum tipo de conflito psicológico, emocional, então ele olha para aquele relacionamento e ele se sente no direito de posse, então a mulher, no caso, passa a ser a posse dele, então ele tem o direito de despejar nela todo o lixo e tudo aquilo que incomoda ele. Uhum. Então, a segunda fase é a fase da violência. É a fase onde vai escapar toda essa tensão dele. Então, ele se torna violento e ele descarrega. E a terceira fase é, quando eu disse, o arrependimento.
é quando o agressor se arrepende, então ele tem, maioria deles, né, tem essa capacidade de convencer a mulher, porque vai pegar o ponto fraco da mulher também, e a mulher acaba cedendo na esperança que esse homem vai ser transformado. Que é a questão da lua de mel, A lua né? de mel, essa terceira fase. Porque, assim, a dona de casa, a mãe de família, ela muitas vezes ela tenta criar uma estrutura familiar que muitas vezes ela não teve lá atrás. É. E ela luta por esse casamento, custe o que custar, nem que isso custe muitas vezes a vida dela. Porque ela acha que ela está fazendo, naquele momento, é a verdade dela. Que ela tem que fazer um pouco mais ou se submeter um pouco mais àquela situação por conta de alguns fatores, não só a questão emocional, mas financeira também. Porque tem mulheres que alegam que não saberia o que fazer, nunca trabalhou, porque o agressor ele nunca permitiu que ela também trabalhasse ou estudasse. Então fica uma dica, você que está namorando, que começou agora um relacionamento, fique atenta a alguns sinais, né? Alguns sinais que não tá dentro do que é o normal, né? Daquilo que você pode ser ou não livre, aquilo que você pode realizar seus sonhos estudando, fazendo uma faculdade, ou simplesmente usando uma roupa no qual você se sente muito bem e você é coagida, você é proibida e todos os seus relacionamentos são cortados. Isso são sinais que você que está começando a namorar, fica atento a isso. Porque depois, já instalado, depois da relação com filhos, fica muito mais difícil, né? E aí é onde entra as questões da violência doméstica, né, Orivaldo? Só voltando um pouquinho, nessas 3 fases, né, que nós falamos aí da, da, da violência, da violência doméstica, quando a gente fala assim, primeiro, a atenção, acúmulo da atenção, em segundo, a violência em si, e em terceiro, a lua de mel, na verdade, é uma inversão aí. Começa na lua de mel. Uhum. É quando você está namorando, a pessoa está lá se conhecendo, se estabelece o rapport, né? É onde parece que está tudo dando certo. Olha só, ele pensa como eu penso. Ele gosta das mesmas coisas que eu gosto. Há uma sintonia nesse começo. Mas mesmo assim, o agressor ele vai demonstrar algumas características nesse início da relação que, por estar imbuída nessa sintonia, vamos dizer assim, a mulher acaba não percebendo, até mesmo por fragilidade emocional de ambas as partes, né? Mas, logo no começo de alguns anos, ele vai começar a expor essa tensão, o que é estressor para ele, então ele vai ser menos tolerante, e ele vai começar a manifestar essa questão da posse. Né? Então, a mulher passa a ser o objeto para ele, e não mais aquela princesa, né? aquela coisa de a mulher da minha vida, mas é um objeto que ele vai lutar por esse objeto. E quando ele percebe que há possibilidade de perder, é onde ele se torna violento. Interessante isso, né? E depois e muitos chegam ao feminicídio. E o interessante nesses casos, que eu fiquei assim, entristecida mesmo, em saber que 13 mulheres por dia são assassinadas por simplesmente serem mulheres ou não quererem mais estar dentro de uma relação abusiva. Então, elas não conseguem, até tentam reagir, mas elas não conseguem e pagam com a própria vida. Existe uma característica do agressor também, que ele começa, muitas vezes, não é com a violência física, é com a violência emocional. E a segunda é a violência moral. A violência emocional, ele vai trabalhando
o seu emocional, deixando sua autoestima baixa, te minando, desmerecendo, vai minando, né? Você até ao ponto de você perder a sua identidade, você não saber quem você é mais dentro dessa vida, nesse mundo, você não se coloca, você não existe mais, a não ser pelo próprio olhar do outro, do seu próprio agressor. Aquilo que ele diz ao teu respeito se torna verdade. E eu quero te dizer, a palavra de Deus diz que nós devemos ser forte e corajoso. O Senhor fala para nós que devemos ter força, devemos ter coragem. E essa coragem muitas vezes vem no Senhor, vem do Senhor. Mas para isso é necessário que você acredite que exista uma possibilidade ainda de toda essa mudança. Nós acreditamos em milagres, nós acreditamos em declarações proféticas, mas, sobretudo, nós acreditamos que somos responsáveis pelas nossas vidas. Então, que você possa compreender que para você cuidar do seu lar, ter um lar estruturado, você precisa estar bem. Porque os teus filhos precisam de uma mãe viva. Nem que depois a gente tenha que pegar esse agressor e cuidar desse agressor que também muitas vezes foi vítima na infância, né, Orivaldo? Sim. Eu não quero levantar nenhuma polêmica, né? Mas eu posso afirmar, né, que a nossa fé, ela pode tudo. Se nós confiarmos em Deus, Ele é poderoso para transformar um casamento hostil num casamento abençoado. Mas eu fico aqui pensando, né? E quando o agressor, seja lá quem for, não se dispõe a ser tratado por Deus, não se dispõe a ser tratado essa demanda emocional. O que fazer a mulher numa situação dessa, sendo que ela está sendo repudiada pelo marido, né? Ainda que seja algumas vezes inconsciente do próprio agressor. Mas como é que fica a questão da mulher perante a palavra de Deus? E muitas mulheres, como eu disse, não quero polemizar, mas muitas mulheres se escondem através disso para não tomar uma decisão. E aí ela acaba sendo assassinada. Acaba perdendo a vida porque acreditou na recuperação do marido, onde já havia sinais claros que só mesmo um tratamento específico para resolver. Por que eu estou falando isso, Daniela? Vamos pensar que nem todos os agressores é patológico. Não estou dizendo que ele é um psicopata, que ele tem um transtorno de personalidade e qualquer coisa assim. Mas a maioria deles são mesmo são patológicos. Tem uma doença emocional, até mesmo mental, por detrás de tudo isso aí. Mas quando a pessoa se dispõe a ser tratada, a ser cuidada, ela vai aprender a lidar, a controlar as suas emoções. Então ela passa a ter uma vida conjugal sadia, sem precisar. Mas isso é um trabalho de tempo, de demanda, de É necessário busca. querer bastante, né? Querer. E é lógico, né? A gente tem que confiar também na nossa fé, no poder de Deus. Mas eu falo daquela mulher que não tem mais o que fazer. E ela continua nesse relacionamento. Como? O que nós vamos poder dizer para essa mulher? Perante a palavra de Deus, perante a questão emocional que ela está vivendo, sendo que ela está correndo o risco de morte. É importante que ela entenda que aqui nós não estamos falando sobre a questão casamento em si, se separar ou não. Essa não é a questão, lutar ou não pelo seu casamento, mas lutar pela sua vida. A sua vida, ela é importante, até para que você possa lutar pelo outro, você precisa primeiramente lutar por você. Entender que Deus te deu uma vida, entender que você é preciosa, por mais que você tenha escutado tantas mentiras ao teu respeito, mentiras que denigre a tua moral perante a sociedade, até perante a igreja também, né? São
agressões que muitas mulheres passam e têm vergonha de denunciar, têm vergonha de dizer ou de buscar o pastor, os pastores, para um aconselhamento, para dizer como está passando. Então, se hoje você está vivendo uma situação como essa, nos procure, venha, busque orientação. É importante você falar, é importante você compreender que você não é o lixo que ele diz que você é. E você não é o lixo que ele diz que você merece estar aonde você está, no fundo do poço, na lama, porque você, sem contar as palavras de baixo escalão que fala, é isso, Sim. Orivaldo? Baixo Então, calão. de baixo calão. Então, assim, não aceite isso. Isso não quer dizer que você está desistindo do seu casamento. Na verdade, você está lutando pela sua vida. Então, tenha essa consideração, esse entendimento hoje sobre você, sobre esse ponto que é muito importante. Você não está desistindo do seu casamento, você está lutando pela sua vida. E hoje existe no país, no nosso Brasil, existe 155 lugares que abrigam mulheres que estão ameaçadas de morte e que tiveram que mudar de cidade, Orivaldo. De tamanha violência. Acontece. Então, existe, eu ainda considero pouco dentro da estatística, né? Estamos no 5º país que mais mata mulheres, então, assim, no mundo. Então, 155 abrigos ou lugares sigilosos que jamais ninguém vai descobrir onde você está, ainda é pouco. Né? Então, assim, existe o Disque Denúncia também, que é 180, que muitas vezes você fala assim, eu vou denunciar como? Como que eu vou ser acolhida? É anônimo, é extremamente sigiloso esse tipo de denúncia. Uhum. Mas não é, nós entendemos aqui, e quero realmente falar novamente que nós não estamos aqui para julgar você que está dentro de uma relação como essa, abusiva, e não consegue sair. Nós estamos aqui para entender melhor toda essa dinâmica da violência e que tem atuado dentro dos lares e consequentemente, afetando a sociedade, né, Orivaldo? Exatamente. Então, pode ser que você que está assistindo esse programa agora já tenha sofrido algum tipo de violência doméstica, ou está sendo ameaçado, ou está sofrendo uma violência doméstica. O que eu quero dizer para você? Em primeiro lugar, você precisa entender que esse medo do desconhecido, ele é bem fantasioso. Ele não é tão real assim. Por que eu falo isso? Porque eu levo em conta que nós tomamos decisões na vida somente em duas situações. Ou porque nós temos a certeza que essa mudança vai trazer um prazer para nós, então nós mudamos a nossa vida. Ou então porque nós chegamos no limiar da dor e a pessoa diz assim, não basta nem mais um minuto nessa situação, ela vai virar a mesa. Isso quando a pessoa chega no limiar da dor. Quer dizer, aí ela não tem mais para onde ir. Ela sabe que a dor lá da frente pode ser menor do que a dor que ela está encontrando. Então, talvez a pessoa que está nos assistindo agora esteja vivendo esse momento de dor, de sofrimento dentro dessa violência doméstica. Mas chegou a hora para você, sabe? Não tenha medo. Hoje, com a lei Maria da Penha, existem algumas facilidades e algumas proteções, sim, para a mulher que é agredida. O Disque Denúncia, como a Dani falou, 180, é estritamente sigiloso. A pessoa não precisa se identificar. E um outro detalhe, vá até a delegacia. Se não houver a delegacia, se não for atendida, vá até o fórum. O fórum está preparado hoje para atender essas mulheres. Mas é a tua vida, é o risco de vida que a pessoa está correndo. Então, fica essa dica para você. Ou então procura o pastor da igreja que você frequenta, procura uma pessoa de confiança. E por falar nessa questão da lei da Maria da Penha, hoje existe um dispositivo, né, que não tem mais aquela, se você denunciar, você vai ter essa proteção
e você não vai mais poder tirar essa queixa. Isso é importante você saber, porque é uma decisão definitiva. Agora, se você não fizer isso, e o teu vizinho perceber que você está sendo agredida pelo marido, ele pode fazer isso. Então, se você é vizinho de alguém que está, e você está percebendo que ela está sofrendo violência doméstica, você mesmo pode discar para 180 e fazer a denúncia. E ninguém vai saber que foi você. E aí as providências serão tomadas. Então, ainda bem que nós estamos despertando nessa proteção da mulher. Mas nós vamos falar lá na frente, né, talvez no próximo episódio, sobre essas consequências dessa violência doméstica e também falar um pouco do agressor, né? O que está por detrás de tudo isso? Eu espero que você tenha compreendido um pouco mais a questão da mulher. A mulher que passa por violência e quantas vezes passou por nossas mentes esse questionamento, como essa mulher se submete. Existem vários fatores no qual faz com que ela não consiga reagir, ela não tenha força. De repente, aquele agressor foi o primeiro amor da vida dela, foi o primeiro homem da vida dela, aquele que ofereceu o mundo colorido para ela e de repente tudo escureceu. Mas eu espero que você tenha gostado desse tema. É um tema complexo, um tema polêmico, um tema que nós resolvemos trazer porque as situações de mulheres que estão sendo mortas, a igreja ela não pode ser omissa, ela não pode simplesmente fechar os olhos para tamanha violência, já que uma das instituições que mais o Senhor preza é a família. Então, se é de dentro para fora, vamos buscar entender e compreender melhor para que a sociedade ela passe a ter um pouco mais de saúde através dos lares saudáveis, através de famílias e estrutura familiares que estão sendo fundamentadas em princípios cristãos, em princípios do amor, do respeito, de respeitar o outro, da vontade do outro, porque o abusador ele começa assim, ele é extremamente egoísta, ele pensa somente naquilo que é prazer para ele. E ele toma posse da vida do outro e acha que é dono. Então, no próximo programa, nós vamos estar dando continuidade à violência, ao feminicídio, mas falando um pouco mais da questão do perfil desse agressor. Quem é esse agressor? Como ele foi gerado? Ele já nasce agressor? Ele já nasce violento? Ou ele aprendeu a ser violento, ou ele recalcou uma violência no qual ele viveu na infância. Então, espero que você fique atento nos nossos temas, que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, faça parte dessa família Rocha Rio Santos, para que você possa estar recebendo todas as nossas notificações de tudo que está acontecendo, de tudo que o Senhor tem feito aqui nessa casa, através da vida dos nossos pastores, através da nossa liderança e, sobretudo, através de você, que tem abençoado esse ministério. Deus abençoe vocês e até a próxima.